comecei no curso de administração de empresa, depois passei para a área jurídica, né? E só pude ficar nessas duas questões aí, eu não podia desenvolver mais nada dentro do judiciário, por causa da minha função como diretor, né? Eu não posso participar nada de atividades e algumas outras coisas. Então, a graduação, na minha época, até que não seria muito interessante, um conjunto aí de vantagens no tribunal. Então, eu não posso dar aula, não pode, porque geraria conflitos de interesses, né? E no fórum, quanto tempo você ficou lá? Como que foi o seu ingresso nessa carreira aí? Eu comecei em 1969, no cartório extrajudicial de Antônio Olinto Nogueira. Depois foi oficializado os cartórios, prestei um concurso interno, aí optei pelo judicial. E fiquei como escrevente-chefe. Em 1995 eu fui nomeado como diretor da segunda vara civil e me aposentei em 2019. E você teve convite para atuar em outras cidades ou não? Sim, alguns juízes me chamaram para eu ser diretor da vara dele em outras comarcas. E também já fui convidado pelo Tribunal de Justiça para trabalhar na área de tecnologia, porque é uma área que eu gosto muito. Inclusive, depois que eu me aposentei, eu estou atuando na área de tecnologia. E você em nenhum momento pensou em sair daqui? Não, porque a família toda minha é daqui, gosto muito de Barretos e o fórum é muito bom, um lugar muito agradável para trabalhar, então eu não via vantagem em prestar serviços, embora sou muito grato pelos convites que eu recebi. Suami, você atuou tanto tempo na comarca, né? Como que você avalia? Eu conversei com alguns juízes e muitos disseram que não tem comarca melhor do que a de Barretos. Como que você avalia? É uma comarca privilegiada. E eu até falo que quando vinha juízes novos para Barretos, se bebesse água daqui ficaria, né? E é um prédio muito bonito, muito bem construído, de frente com uma área nobre, que é a região dos lagos, né? Os funcionários são muito bons, muito prestativos. E a doutora Fernanda criou uma espécie de, vamos dizer, elogio direto pela função, pela atividade que o escrevente, os funcionários em geral, desde o servente até o diretor. Cada ano ela nomeia eles fazem uma votação entre os juízes, nomeia para ser o funcionário do ano, né? E eu tive o privilégio de ser o primeiro a ser nomeado como diretor de serviço ou funcionário do fórum naquele ano. E foi uma coisa muito bacana, isso incentiva o pessoal, motiva o pessoal, então eles veem esse diferencial que Barretos tem, né? Nas outras comarcas eu nunca ouvi falar que tem. E essa homenagem sempre acontece no dia do funcionário público, naquela semana antecedida do dia do funcionário público. Então é muito, muito gostoso trabalhar no fórum. Eu não tenho nada o que falar isso aqui. E foi difícil optar pela aposentadoria aí em 2019? Eu optei pela aposentadoria porque é bom, como disse o Pelé, é bom pendurar a chuteira no momento certo. Então eu fiz isso, contribuí da melhor forma que eu pude, né? O pessoal sabe como que eu atuei ali. Como diz o doutor Alex, foi juiz na época, juiz da primeira vara, e falou assim que eu extrapolava as minhas atividades, né? E eu gostava de ajudar as pessoas lá. O que eu pude fazer pelo fórum, eu fiz em benefício da coletividade judiciária. Inclusive, advogado do Ministério Público, acredito que eu fiz muita coisa boa. Então eu acredito que eu parei no momento certo. Suami, como que você avalia o relacionamento com os juízes, com os colegas, né? A gente sente que há um ambiente de muito respeito entre todos, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tanto é que nunca ouvi falar de qualquer coisa que desabone juízes, promotores, funcionários. Barretos é uma cidade privilegiada. Como diz hoje, é uma comarca, é um fórum fora da casinha. Muitos juízes, quando vêm para cá, gostam de trabalhar aqui.
E você acompanhou muitas mudanças, inclusive do prédio do antigo fórum ali na 15 para esse da região dos Lagos. Como que você lembra? O que você lembra dessa época aí, Suami? Olha, foi difícil, foi muito difícil. Nós mudamos por 5 vezes. A gente carregava aqueles armários, aqueles processos. Nós começamos quando oficializou os cartórios, nós começamos na 27, entre a 20 e a 22. Dali nós fomos para a esquina da 15 com a 18. Dali nós fomos para o meio da Avenida 15, entre 18 e 16. Dali nós fomos para a Rua 20 com a Avenida 7. Da Avenida 7 com a Rua 20 fomos para o prédio do Banco do Brasil. Ocupamos os 2 andares lá. Instalou todas as varas. E dali nós fomos para o prédio novo. E eu vou comentar aqui que, certa vez, numa greve de judiciário, aquela que foi por 91 dias, eu fui a São Paulo conversar com o vice-presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Mohamed Amaro, que ele é barretense. Aí lá nós ficamos conversando. Ele lembrou de uns colegas de faculdade de Barretos aqui, Dr. Carla Pissirella, professor Canavino, o professor Júlio Roxo. Ele lembrou de várias pessoas, vários amigos que ele teve aqui na infância dele. Aí ele me deu abertura, eu contei dessas 5 mudanças que nós fizemos. E ele me disse o seguinte: o que vocês precisam? Eu falei assim: nós precisamos de um prédio próprio do fórum. E ele falou para mim: nós vamos nos empenhar pessoalmente. Passados uns dias, o juiz da época era o Dr. Edson Takassi. Ele foi comigo lá, de novo, em São Paulo, e nós firmamos esse contato com o Dr. Mohamed e esse compromisso de ele construir o prédio próprio do fórum. Aí deu início às obras e 3 anos depois estávamos nesse prédio novo e fizemos a última mudança. E você conseguiu usufruir um pouquinho aí ainda desse novo prédio? Demais, demais. Eu acredito que eu fiz uma contribuição muito boa, né? Porque eu não gostava de ficar só na função de diretor. Eu gostava de pensar fora um pouco. O que a gente pode fazer? Eu acredito que todos, onde quer que esteja, tem que fazer alguma coisa em prol de alguém, ou da coletividade, da comunidade, da sua cidade. Suami, e as suas lembranças, né? O que você gostaria de expor aqui para nós? As lembranças dessa sua carreira, do judiciário? Eu tenho coisas boas, né? Fui nomeado como servidor do ano, né? Que eu falei aí. Eu, por falar em atividades extrapoladas também, que eu contribuí para a vinda do Fórum da Vara Federal aqui para Barretos, né? E o Dr. Carlos Macati, eu quero deixar aqui consignado a minha gratidão por ter me ajudado, liberado, para trazer esse fórum para a comarca de Barretos, né? Eu implementei um sistema de automatização lá como eu gosto da área de tecnologia, eu implementei um sistema de consulta no balcão. Os colegas meus diretores sabem o que eu estou dizendo. Outras comarcas copiaram. Então os advogados consultavam no balcão o determinado processo, já tinha a movimentação toda. Aí depois o Tribunal de Justiça implementou o sistema de automatização judiciário, né? Que é o sistema atual hoje que as partes dos advogados consultam. E eu também contribuí, além disso aí, para o Sejusc. Eu criei o setor de conciliação, que na época não tinha. E as partes propunham a ação e antes da citação inicial do processo, eles reuniam um espaço lá no fórum e tentavam fazer um acordo. Isso contribuiu de sobremaneira para a redução do número de processos. As audiências diminuíram em 95%. Aí depois veio o Sejusc, é o que é hoje, né? E nós denominamos essa área aí de setor de conciliação no nome do Dr. Méricles Aiden Gerais. Foi uma proposta feliz da doutora Fernanda. E a doutora Fernanda também, ela contribui muito, ela ama o que faz. Aquele fórum é um brinco. É zelado pelas mãos dela, que nós temos que elogiá-la também e dar os parabéns para ela. Suami, um importante momento, a elevação de Barretos para a entrância final. Você esteve presente. Também. Quero agradecer ao Dr. Luiz Manuel também, ao deputado estadual,
o senador doutor Aloysio, o deputado estadual Itamar Borges, ele contribuiu de sobremaneira para ajudar a elevação de Barretos à entrância final. Os colegas diretores também, fiz várias reuniões com ele para buscar o apoio deles. E o doutor Aloysio, uma enorme gratidão para ele, que ele era senador na época, e fui a Rio Preto várias vezes explicar para ele o que era a elevação de entrância final. Ele se empenhou pessoalmente. Depois foram todos os juízes a São Paulo, lá no Tribunal de Justiça, para reforçar essa elevação à entrância final. O doutor Luiz Manuel, repito, teve uma participação fundamental nesse empenho para elevar Barretos à entrância final. Uma gratidão enorme a ele também. E dos casos pitorescos aí que você deve ter visto muito, né? O diretor não pode falar muito. Mas vê muito. Mas demais da conta. Mas o que eu posso dizer são algumas coisas que me tocou demais. Teve um caso lá, aliás, vários casos. Por questão religiosa, a pessoa não podia deixar seus filhos ou seus entes queridos a fazer transfusão de sangue no hospital, né? Então os médicos, eles acionavam o jurídico do hospital e o judiciário dava tutela para fazer a transfusão de sangue. Isso aí chegava no balcão os familiares reclamando. Era uma situação muito complicada, porque a Constituição diz que a vida sobrepõe a todos os interesses, né? E também diz que a religião também tem que ser respeitada. Aqui no Brasil é assim. De um lado a vida, do outro lado a religião, que tem, vamos dizer, quase o mesmo peso. Então é uma situação muito complicada isso aí, né? E casos absurdos também, que eu vou falar absurdo porque é absurdo, porque tinha discussão judicial para receber dívidas de R$75. Na época era equivalente a $15, uns 30 anos atrás. Propugnação, e essa ação foi uma coisa assim que o credor fez questão de discutir, receber esses R$75. E outra também absurda, por uma questão de divisa de muro, por causa de 10 centímetros, ela é de um tijolo. Então foi uma discussão ferrenha, que o juiz, com o peso da caneta e com o seu equilíbrio, bom senso, sua ponderação, que ele é preparado muito para isso, resolveu essas questões com muito afinco e dedicação. E o caso do gestor que fugiu escondido no ônibus? Isso aí é um caso pitoresco mesmo, porque a gente estava tentando citar ele, veio um procurador do estado na tentativa de citar ele, de fazer uma busca e apreensão, e os oficiais de justiça foram atrás dele e cadê a pessoa a ser citada? Ele tinha fugido deitado no assoalho de um ônibus. Então, é um caso inusitado. Eu não presenciei, mas eu li a certidão do oficial de justiça dizendo isso. Achei muito engraçado isso aí. Sulamir, para a gente finalizar aqui, você foi uma das pessoas citadas para compor essa obra aí, que o Dr. Luiz Manuel está coordenando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de Barretos ser retratada num livro, de você ser um personagem importante dessa obra. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas, é de extrema importância, porque eu fiquei por 40 anos no judiciário, não vi em nenhum momento em outras comarcas contando a história da própria comarca, né? É uma iniciativa muito feliz do Dr. Luiz Manuel, né? E eu já vi um caso aí que o professor Daniel Bampa me procurou certa vez que ele queria ter acesso a uns inventários, uns documentos antigos. Era coisa de 80, 100 anos atrás. Aí eu possibilitei o acesso a ele desses documentos e ele lançou um livro contando a história da família Bampa Neto aqui em Barretos. Inclusive ele, no livro, fez uma dedicatória à minha pessoa, que eu ajudei ele a fazer essa busca, né? Então, não tenha dúvidas, é uma coisa inédita, o Dr. Luiz está de parabéns, né? E todos os entrevistados estão colaborando aí também, e é de grande valia, de extrema importância. E eu quero fazer um pedido especial para o Dr. Luiz Manuel, se possível, depois que estiver pronto o livro,
eu quero mandar um exemplar desse para o Dr. Mohamed Amaro, que é desembargador em São Paulo, porque quando eu estive lá, ele perguntou na ocasião se tinha algum livro que contasse a história de Barretos. E na época não tinha. Então fica aqui, caso o Dr. Mohamed Amaro estiver assistindo, ouvindo essa entrevista, que eu faço questão de entregar pessoalmente para ele um exemplar desse livro. Parabéns ao Dr. Luiz Manuel e muito sucesso. Eu acredito que vai bombar esse livro aí que conta a história da comarca de Barretos.